Olha, eu não tô aqui para jogar contra ninguém. Longe disso. Quem veste a camisa do São Paulo merece respeito. Ainda mais um cara que tem história, que já jogou em alto nível, que foi nome de Copa do Mundo. Mas a gente precisa falar a real. A torcida do São Paulo tá cansada de ser paciente demais. Tá cansada de promessas. Tá cansada de nomes que chegam com festa, com vídeo, com recepção no aeroporto, mas que somem no dia a dia. E o Oscar, infelizmente, tá entrando nessa lista. Quando ele chegou, a gente ficou empolgado. Claro que ficou. Como não ficar? O cara já foi tratado como craque no futebol europeu, jogou Premier League, fez gol em Copa. Era um reforço que vinha para dar outra cara ao nosso meio-campo. E a expectativa era essa: Oscar resolvendo, Oscar sendo diferente, Oscar decidindo o jogo grande. Mas o que a gente viu até agora? Viu pouco. Pouquíssimo. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer, mas que tá na boca da arquibancada: o Oscar veio só para recuperar a forma física? Só para treinar e ver se consegue voltar a jogar num nível aceitável? Porque jogar mesmo, em campo, com a camisa tricolor, ele praticamente não jogou. E isso é frustrante. Porque a gente tá carente de ídolos. A gente tá carente de jogadores que assumam responsabilidade. Que peguem a bola e digam deixa comigo. E o Oscar, pelo nome, pelo currículo, era para ser isso. Mas não dá para viver de nome. Não dá para viver de passado. Futebol é presente. É entrega. É minutagem. É campo. E até agora o Oscar virou mais uma daquelas histórias que a gente vai lembrar com um pô. Lembra quando Oscar jogou no São Paulo? Nem parece que passou por aqui. E isso é triste. Porque o torcedor cria expectativa. O torcedor se apega. O torcedor acredita. E quando isso não se concretiza, vem a frustração. A gente já viu esse filme antes. Jogador que chega com pompa, com peso de decisão, com salário alto, mas que não consegue entrar no ritmo do futebol brasileiro. E o Oscar, por mais que tenha talento, não está conseguindo render. Seja por lesão, seja por ritmo, seja por qualquer outro motivo. A verdade é que ele não consegue emplacar 3, 4 jogos seguidos. Sempre tem uma parada, um desconforto, uma recuperação, uma ausência do treino. E assim não dá. Assim o time perde sequência, perde entrosamento. A comissão técnica tenta justificar, tenta dar tempo, tenta proteger. Mas tem hora que não dá mais para esconder. O torcedor tá vendo. O torcedor tá entendendo o que tá acontecendo. E mais do que isso, o torcedor tá cansado. Porque enquanto o Oscar fica de fora, o São Paulo sofre em campo. Fica sem opções criativas, sem um armador de verdade. Fica refém de lampejos de um ou outro jogador. E é nesse ponto que a revolta começa a ganhar força. Porque a gente não tem tempo para esperar eternamente. O campeonato não para. Os jogos são toda semana. E o São Paulo precisa de resultado. Precisa de pontos. Precisa de vitórias. Não dá para depender de alguém que está sempre no quase. Quase voltou, quase jogou, quase entrou, quase ficou no banco. Não dá. A gente precisa de presença. De constância. Olha, se o Oscar tivesse feito metade do que a torcida esperava, ele já estaria sendo tratado como protagonista. Porque o time tá carente disso. Tá carente de liderança, de personalidade. Mas como é que vai liderar de fora? Como é que vai comandar do departamento médico? Não tem como. É impossível. O futebol exige corpo presente. E o Oscar, infelizmente, tá sendo só uma sombra do que poderia ser. E não adianta vir com o discurso pronto de que ele ainda vai dar retorno, porque o tempo tá passando. E ninguém joga com esperança. Ninguém ganha clássico com possibilidade. Clássico se ganha com desempenho, com pegada, com entrega. E é isso que a torcida tá cobrando. Um pouco de comprometimento. Um pouco de realidade. Um pouco de respeito com quem paga ingresso, com quem acompanha, com quem acredita. A situação fica ainda mais indigesta quando a gente olha pro elenco e vê que, sem Oscar, a gente não tem um meia confiável. Não tem aquele camisa 10 de verdade. Aí o técnico tem que improvisar, tem que mudar esquema, tem que apostar em quem não tá pronto. Tudo isso porque o cara que veio para resolver tá fora. Tá lesionado. Tá se recuperando. Tá em transição. Mas nunca tá jogando. E aí a gente volta pro começo. Valeu a pena? Valeu a pena trazer um jogador que não consegue jogar? Valeu a pena ocupar uma vaga, investir tempo, dinheiro, estrutura, para ter um nome que não tá conseguindo nem entrar em campo?
É duro falar isso, mas o futebol é resultado. E até agora, o Oscar não entregou nada. Tem torcedor que vai dizer que é exagero, que é perseguição. Mas não é. É cobrança de quem quer ver o São Paulo forte. De quem quer ver o São Paulo campeão. E para isso, a gente precisa de jogadores que entrem em campo, que vistam a camisa, que deem sangue. E não de nomes que só aparecem em manchete ou no banco de reservas. O pior é que isso não é culpa só do Oscar. É culpa de quem contratou também. De quem não analisou o cenário todo. De quem achou que ele ia chegar e resolver tudo, como se estivesse no auge. E não é assim. O futebol brasileiro é intenso, é físico, exige demais. E se o cara não tá 100% preparado, vai sofrer. Vai ficar para trás. A gente viu isso com outros nomes. Vimos com Alexandre Pato, vimos com Caleri no momento de queda física, vimos com outros gringos que chegaram achando que iam sobrar. E não sobra. Aqui o jogo é pegado. É duro. E o São Paulo precisa de gente pronta para isso. Por enquanto, o Oscar tá ficando devendo. Tá mesmo. E não tem como passar pano. A gente quer ver ele jogando. Quer ver ele decidindo. Quer ver ele dando aquele passe que quebra a linha. Aquela assistência que muda jogo. Mas não dá para fazer isso do sofá, do vestiário, da academia. E aí começa a bater aquela desconfiança. Será que ele vai conseguir voltar? Será que ele ainda tem perna para isso? Será que ele aguenta a sequência de jogos? Porque se não aguentar, é melhor ser honesto. Melhor chamar, conversar, decidir logo o futuro. Porque o São Paulo não pode perder tempo. O time tá tentando se reconstruir. Tá tentando formar uma base sólida. E para isso, precisa de regularidade. De gente que joga. De gente que tá ali, que se apresenta. E não de jogador de vídeo editado, de lembrança de YouTube. O Oscar tem bola. Isso ninguém discute. Mas o futebol não se joga no si. Não se joga no mais. Ou joga, ou não joga. E por enquanto, ele não joga. E isso tá custando caro. Custa planejamento, custa ponto, custa entrosamento. E quando o torcedor olha para a tabela e vê o time patinando, sem criatividade, sem força no meio, ele lembra do Oscar. Lembra que podia estar ali. Mas não tá. E isso vai gerando um desgaste. Vai virando cobrança. Vai virando pressão. Porque o elenco sente. A comissão técnica sente. A torcida sente. E aí vira esse clima de expectativa frustrada, de projeto inacabado. A real é que o São Paulo não pode mais ser laboratório. Não pode mais servir de reabilitação para jogador que tá voltando. Tem que ser vitrine. Tem que ser palco de craque que tá no auge. E não de recuperação física. E não adianta vir com o discurso de que é só questão de tempo. Porque o tempo já passou. Já teve pré-temporada, já teve recuperação, já teve fisioterapia. E nada muda. A ausência continua. A cada jogo que passa, a paciência vai embora. Porque o torcedor é apaixonado, mas não é bobo. Ele quer entrega. Quer suor. Quer comprometimento. E isso o Oscar ainda não mostrou. Se ele tiver condição, se conseguir voltar bem, ótimo. Vai ser importante. Vai agregar. Mas precisa ser agora. Precisa ser urgente. Porque o São Paulo não tem tempo a perder. E se não conseguir, se continuar nesse ciclo de lesão-recuperação-lesão, então é melhor repensar. Melhor abrir espaço para quem está inteiro. Para quem pode dar resposta. O São Paulo é gigante. Não pode se apequenar por conta de um nome. Não pode parar por causa de uma ausência. O time precisa seguir. Precisa evoluir. E, nesse momento, infelizmente, o Oscar está mais atrapalhando do que ajudando. E dói dizer isso. Dói porque a gente esperava mais. Esperava muito mais. Mas futebol é assim. É momento. É entrega. E se não tiver isso, não tem espaço. Não tem vaga. E não tem paciência. O São Paulo precisa reagir. Precisa acelerar. E para isso, precisa de gente comprometida. Gente pronta. Gente que joga. O Oscar ainda pode virar esse cara. Mas precisa mostrar. Precisa fazer. Precisa jogar. Senão, vai ser mais um nome que passou, sem deixar saudade. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Como torcedor fanático do São Paulo,
sinto uma mistura incontrolável de esperança e ansiedade toda vez que um rumor toma conta das redes, dos corredores do Morumbi e dos sussurros nos bastidores do clube. Hoje, aquele nome que vinha sendo comentado com cautela finalmente ganhou força. Marcos Leonardo confirmado no São Paulo. Sim, você leu certo. Ou ao menos é isso que se fala entre nós, tricolores, mesmo que ainda não haja anúncio oficial. Desde que Hernan Crespo retornou como treinador do clube, o nosso coração voltou a bater diferente. Crespo já conhece o peso da camisa, já sabe o que significa vestir esse manto. Muitos acreditam que sua volta traz consigo não só uma reviravolta tática, mas também a ambição de montar um ataque de respeito. E foi aí que surgiu o nome de Marcos Leonardo, como promessa quase certa de reforço, uma espécie de acerto velado em meio ao turbilhão de especulações. Nos diabos do mercado, surgem negociações, recuos, consultas, exigências salariais, resistências contratuais. E por trás disso, nós, torcedores, vasculhando cada trecho de notícia, cada trecho de áudio vazado, cada post apagado no meio da madrugada, buscando algo que confirme o sonho. Rodas de conversa nos estádios, grupos de zap, filas no Morumbi, tudo vira terreno fértil para alimentar a crença de que o menino vem. Imagino o barrar do telefone no CT, alguém da diretoria ligando para o agente, trocando ideias com executivos na Arábia. Dizem que a ficha deles caiu quando André Silva se machucou, que Kreis abriu uma ferida no ataque do time que só um nome de impacto poderia começar a tamponar. E aí está ele no radar, Marcos Leonardo, símbolo de força ofensiva, potencial goleador, jovem com ainda muita margem para crescer. No entanto, como torcedor, sei bem que no radar muitas vezes significa nada concreto. Mas desta vez, o rumor ganha corpo. Circula afirmações de que as conversas avançaram, de que compromissos preliminares já teriam sido ajustados, de que o atleta estaria até disposto a abrir mão de parte dos valores para viabilizar a vinda. Nesse enredo, há quem diga que Al Hilal, clube onde ele atua, ficou com medo de liberá-lo, de enfraquecer seu plantel, mas que estaria também surpreso com a insistência do São Paulo. O São Paulo, por sua vez, se vê diante de dilemas financeiros, limitações orçamentárias, custos de liberação, salários, luvas. Todo esse emaranhado de cifras torna cada passo algo sensível, que pode ruir a qualquer momento. Mas, para nós, não importa, estamos vivenciando a possibilidade. Para nós, torcedores, basta que o rumor pareça crível para que o coração acelere. E esse rumor hoje me parece mais crível do que em tantas outras oportunidades. Crespo, por sua vez, já esboça presença renovada. Mesmo sem confirmar contratações, despista sobre necessidade de reforços, caminha entre cautela e expectativa com a base que já tem. Mas quem o conhece sabe, Crespo joga para atacar, para ter gols. E Marcos Leonardo se encaixaria perfeitamente nesse discurso. Jovem, com presença de área, com apetite para marcar. Além de, posicionado sob o escudo do São Paulo, trazer aquele fator emocional que mexe com qualquer torcida. Imagina uma coletiva qualquer, o jornalista arriscando, e Marcos Leonardo, técnico Crespo. E ele, com sorriso discreto, responde que o clube avalia opções, que o cenário está em análise, que o futuro dirá. Essa resposta elegante, porém ambígua, alimenta ainda mais o fogo das especulações entre nós. Vejo vislumbres de mensagem circulando, confirmado por meu parente na diretoria, me informaram que só falta bater o martelo, a gente dele já estaria embarcando para a SP. Umas coisas meio desconexas, mas que fazem o sangramento da esperança parecer real. E quanto mais ouço, mais me pego abrindo guias de notícias, rolando timelines, buscando um anúncio que ainda não chegou. No Morumbi, o burburinho aumentou. Jogadores que já estavam no clube ficam com olhares atentos nos colegas estrangeiros. Especula-se que ceder espaço ou reajustar contratos poderia fazer parte da operação. E Crespo, sempre discreto, passa a ser pressionado pelas expectativas. Aquele que trouxe o nome, aquele que seria peça fundamental para convencer o garoto a vestir o tricolor. Penso no impacto que a chegada de Marcos Leonardo teria, rivalias regionais, clássicos, jogos decisivos. Um centroavante comprometido, que pode decidir jogos, trazer amplitude ao ataque. A torcida entoaria cânticos, subiria fotos de imagens retocadas com ele já de São Paulo, prepararia slogans, e com isso, circula o rumor de que a vinda já está, digamos assim, reservada internamente, pendendo só detalhes finais. Claro, céticos levantam dúvidas. Mas o contrato dele é pesado, será que o SP aguenta? E Al Hilal vai liberar? Será que ele aceita ficar no banco no começo? E a concorrência de clubes? Há risco de perder para outro clube que entre de última hora. Essas dúvidas pipocam nos fóruns de papo de torcedor. Mas quem ama o São Paulo sabe, nunca se apaga a crença quando um rumor ganha volume e se enraiza em várias frentes. Então me pego,
em noites escuras de ansiedade, indo até o portão do clube. Imagino alguém sair com o celular na mão dizendo já assinei ou ele está vindo amanhã. Imagino a torcedora chorando porque viu uma conexão aérea vindo da Arábia pousar em Guarulhos com nome oculto. Imagino o barulho nos bastidores que possa ser o som do martelo batendo no último ponto do contrato. Também penso, e se a confirmação oficial vir somente dias depois? Se vier no anúncio de tempo seco? Se vier na véspera de partida importante? E é essa incerteza que me consome, porque os torcedores vivem entre o confirmado já e o mais um rumor que morreu no caminho. Mas hoje, neste momento particular, ouso dizer que Marcos Leonardo está confirmado de fato para mim. Pode não estar no site oficial, pode não haver assinatura visível, mas para quem vive o São Paulo, já é realidade no coração. Imagino sua chuteira pisando no gramado tricolor, imagino seu número sendo anunciado, imagino o hino ecoando com seu nome, e, por mais que ainda faltem passos burocráticos, essa visão já se instalou firmemente. Talvez em breve eu acorde e descubra que era fantasia de torcedor. Mas até que isso ocorra, sigo alimentando o rumor com cada sopro de esperança que aparece na imprensa, com cada deslize de dirigente que sugere já estamos acertando, com cada integrante do clube que tenta amenizar, está próximo, está encaminhado. E, se confirmado de fato, vejo uma nova era, Crespo com o atacante de peso, a torcida empolgada, elenco mais competitivo. Se não vier, será mais uma dor de cabeça, mais um mercado que escapou pelas frestas. Mas, mesmo assim, continuo acreditando. Sou São Paulino, resisto aos rumores incertos, mas celebro intensamente os que prometem algo grande. Portanto, amigos tricolores, mantenhamos acesa essa chama, que Marcos Leonardo venha, que Crespo sorria ao vê-lo em campo, que nós cantemos juntos seja bem-vindo, Marcos Leonardo no Morumbi lotado. Que o rumor não fique no rumor, que vire fato. E que, quando ele enfim vestir o manto, este torcedor que vos escreve possa dizer, eu avisei que seria confirmado. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.